podeis sentar neste momento. Nós não vamos tirar as crianças, esse momento é especial para elas também, elas estarão aprendendo, né, com a gente, com a nossa postura aqui no culto, a nossa conduta, para que logo, quando elas vierem fazer parte do culto, elas também, né, estejam aqui comportadinhas. Elas precisam aprender disso, e hoje é o dia delas, né, elas estão recebendo essa aula também. Que o Senhor nos abençoe, continue nos conduzindo, e nós vamos compartilhar aqui 3 versículos da palavra do Senhor, que se encontram em 1 Coríntios, capítulo 13, os versículos 4 a 7. Vamos meditar na palavra do Senhor nesse momento. Se alguém quiser acompanhar, né, pelo projetor lá, fique à vontade. A palavra do Senhor diz assim: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ó Deus, nós te agradecemos mais uma vez, pedindo ao Senhor a direção e a bênção do Senhor para esta palavra, que o Senhor venha me abençoar, me ajudar, Deus, na transmissão da tua palavra, Senhor. Abençoa os irmãos também na recepção da tua palavra, Senhor Deus, como receptáculos da tua palavra, que eles possam recebê-la e guardar no coração. Nos ajude neste momento tão especial, tão importante, que é a exposição da tua boa e santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como vocês sabem, esse capítulo é o capítulo do amor, né? Diz os comentaristas, até pessoas que não são evangélicas, que essa é a maior literatura, a melhor descrição do amor. Temos poeta como Renato Russo, né? Que já não está no nosso meio, secular, que não temia a Deus, lançando mão desse capítulo para gravar uma música, né? Não sei se vocês conhecem, ele canta quase na íntegra esse capítulo de 1 Coríntios. Realmente, irmãos, o amor tem muitas facetas, é muito difícil de a gente narrar o amor. A gente fala que esse amor, na verdade, é o amor ágape, né? Que é o amor de Deus. Só com esse amor ágape a gente poderia cumprir o que está descrito aqui, né? É complicado. Nós temos filéu, né? No grego, filéu, que vem de Filadelfia, amor fraternal entre irmãos, entre pai e mãe. E esse é a Filadelfia, o amor eros, né? Que é o amor romântico, né? E temos o ágape, que é o amor de graça, que é o amor que está relacionado com a graça, que dá sem esperar de volta. Esse é o amor, e de fato nós temos que ter esse amor. Que coisa interessante, o crente tem que ter esse amor. Nós sabemos, queridos, que a lei moral, os 10 mandamentos escritos por Deus, nunca desatualizou, está atual. Nós temos que obedecer, nós temos que observar os 10 mandamentos. Olha que coisa interessante. Mas os 10 mandamentos se resumem no amor, em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É o resumo da lei. Então, para mim, eu não tenho como observar a lei se eu não amar, porque o resumo da lei é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E eu não posso amar um sem amar e amar o outro, não tem como amar só a Deus ou amar só o próximo. Essas duas coisas estão inteiramente relacionadas no que se refere ao amor ágape. Não tem como eu amar alguém e não amar a Deus, não tem como eu amar a Deus e não amar o meu próximo. Olha que coisa séria, que coisa interessante. Essa carta, irmãos, de 1 Coríntios, como nós já vimos, ela mostra que essa igreja de 1 Coríntios, de Corinto, ela não demonstra amor. Se a gente for analisando, realmente, ela já começa dividida com 4 grupos. Já começa assim. Um grupo era de Paulo, outro era de Pedro, outro era de Apolo, outro era de Jesus. Né? Ela já começa dessa forma. A gente vê tantas coisas. A gente vê demandas judiciais, irmãos processando
os outros irmãos, isso também demonstra falta de amor. A divisão é falta de amor, porque como é que eu vou amar aquele grupo e não vou amar aquele outro? Como é que eu vou amar aquela pessoa e não vou amar a outra? Quando você parte para a demanda judicial, quando você processa, leva o irmão até o tribunal, você demonstra falta de amor, porque o amor, ele sofre o dano, ele perdoa, ele resolve a situação. E quando ele precisa de justiça, de alguma coisa, primeiro ela procura resolver na igreja, para não escandalizar. Em última instância, vai levar para a justiça secular. Mas não era isso que estava acontecendo, era qualquer coisinha mesmo. Eles brigavam e processavam por qualquer coisa, né, causando um estrago na igreja, um escândalo para a igreja. Né? A gente vê também imoralidade e indisciplina, porque o amor também é disciplina. Quem ama, disciplina. É uma coisa interessante, né? Porque amar pensa que é passar a mão na cabeça, né? E deixar, mas não é. Passar a mão na cabeça em certas situações é exatamente o contrário, é falta de amor, não disciplinar. Então, ali nós vemos um filho, um rapaz, um enteado, né? Tendo caso com a madrasta, e a igreja, falta de amor, falta de zelo para com a igreja, não disciplinar, e falta de amor para com ele mesmo. Onde é que esse menino ia parar desse jeito? Se ele não fosse barrado pela disciplina, não é? Colocá-lo no banco, discipliná-lo, né? Puni-lo. Onde é que esse menino ia parar? Então, a falta de disciplina, a falta de punição, revela também falta de amor. Exemplo, a criança também, não é? A mãe não disciplina, por amor, não é por amor. Se ela meditar e amá-lo mesmo, ela vai disciplinar, porque vai ser muito caro para ele depois, quando ele entender que o mundo não é o campo, o mundo é o limite, e pode fazer o que quiser, e não tem limite, não recebeu limite em casa, e correção, disciplina. Então ele é um bicho do mato. Então, na adolescência, já começa a sofrer e sofre a vida inteira, porque a mãe amou tanto ele que não o disciplinou. Não é? É por isso que há um contraste também entre a postura certa, a Bíblia, e o nosso sistema ideológico hoje, não é? Que proíbe os pais de disciplinar e tudo mais. É um contraste, porque o que eles querem exatamente que as crianças se debandem, não é? Quando adulto, que tenha total liberdade, isso traz dificuldade e sofrimento para eles. Não revela isso não revela amor. Nós vemos também, até na Santa Ceia, nós vemos falta de amor na igreja de Corinto, porque nós já falamos sobre isso aqui, que havia os grupos, os abastados, havia os mais pobres, havia os escravos, e os mais abastados levavam a comida mais refinada e chegavam primeiro e comiam tudo no grupo desse separado, e os mais pobres comiam o que tinha, alguma coisa que eles tinham levado, um pão, uma coisa assim, e os escravos não comiam nada porque não tinha nada para levar, e enquanto uns não tinham nada para comer, outros se empanturravam e enchiam a cara, porque eles bebiam. Então é uma igreja que tinha todos os dons operando, mas não tinha amor. Coisa interessante. É por isso que, realmente, se não tiver amor, a vida perde o sentido. Nada tem sentido na igreja. Nosso trabalho é vão, nós estamos trabalhando para quem? Qual é a motivação? Não faz sentido. Temos que voltar lá na estaca zero e buscar o amor. Se o princípio da sabedoria é o amor, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, o princípio do amor também é o temor do Senhor. Tem que começar no Senhor. Só Deus pode nos capacitar, só Jesus Cristo pode nos capacitar a amar. Não é fácil, é difícil, mas se nós não amarmos, não vai adiantar. Esse capítulo ele vem entre dois capítulos que falam sobre os dons, ele fica no meio, né, entre os dons. Paulo faz uma pausa no capítulo 12, ele vem falando sobre os dons, ele faz uma pequena pausa e fala, agora eu vou mostrar a vocês um caminho sobremodo excelente. Fala do amor e depois ele dá continuidade no capítulo 14 e conclui sobre os dons, mas deixa no meio como um sanduíche, né? O que é mais especial num sanduíche? Né? Fica no meio, né? Então, ali para mostrar. E amor, tem traduções que fala o dom do amor. O amor não é dom.
Dom é a dádiva para a gente trabalhar. O amor é o fruto do Espírito. O que diz lá em Gálatas? Mas o fruto do Espírito é amor. Amor é um mandamento. Então, se o resumo dos 10 mandamentos é o amor, então o amor é um mandamento e eu tenho que obedecer. Amor está acima do sentimento. Eu tenho que decidir amar, eu tenho que amar. Porque é um mandamento, não é apenas um sentimento. É um mandamento. Se eu obedecer, se eu investir naquela pessoa, o sentimento vem, Deus vai me abençoar, que ele fica feliz e ele quer que seja dessa forma, que eu perdoe, que eu aproxime, que eu procure. E aí o que acontece? Com essa minha atitude em obediência às leis do Senhor, que eu tenho que amar, aí ele faz brotar no nosso coração o amor. E esse capítulo, querido, esse capítulo 13, ele está dividido em 3 partes para explicar melhor o amor. Porque Paulo começa falando no início desse capítulo, versículo 1 até o versículo 3, ele vai falar da superioridade do amor, da superioridade do amor sobre os dons, ou sobre os dons. Ele é maior do que os dons. Os dons não é nada se não tiver amor. Eu posso falar todas as línguas existentes nos céus e na terra, posso ser um profeta que conheça tudo que existe nos céus, que existe na terra. Eu posso ter o dom da misericórdia ao extremo de dar o meu corpo para ser queimado vivo. Ele fala que tudo isso não vai adiantar. É por isso que eu falo que não faz sentido. Eu posso fazer tudo. Se eu não tiver amor, ele fala, não vai adiantar nada. Não agradou a Deus. Pode ter uma fé impressionante, né? Fé de transportar monte. Se eu não tiver amor, isso não vai adiantar. Então, esses 3 versículos, primeiro ele vai falar da importância do amor. Depois, aí, vai precisar definir o amor, não é? Porque falou que o amor é tão grande assim. O que é o amor, então? Então, do versículo 4 ao versículo 7, ele vai dizer o que o amor é, o que o amor faz e o que o amor não faz. Isso está do versículo 4 ao 7, é exatamente o que nós vamos expor nessa unidade de pensamento. E do versículo 8 em diante, ele vai falar sobre a durabilidade do amor. Mas é que tudo vai acabar. As profecias, os dons, em geral, enfim, vai acabar. Mas o amor permanece para sempre. Então, a durabilidade do amor vai estar, então, do versículo 8 ao final. Então, nós ficamos no meio aqui, no versículo 4 ao versículo 7, que fala sobre as virtudes do amor. As virtudes do amor, ou seja, quais são as virtudes do amor? O que o amor é, o que o amor faz e o que o amor não faz. 3 tópicos que nós vamos desenvolver aqui. O que o amor é, o que o amor não faz e o que o amor faz. Em primeiro lugar, o que o amor é. Olha o versículo 4. Ele vai usar 2 verbos, né? O verbo ser 2 vezes. O amor é paciente e o amor é benigno. É as 2 coisas que o amor é. Veja, ele está falando, ele está personificando o amor. É como se o amor fosse uma pessoa. Para poder melhor, é uma técnica de Paulo ao pregar. A gente usa alguns recursos. Na primeira divisão, ele usou hipérboles, exagero. Agora ele vai usar a personificação, que é outra estratégia dele. Então, a personificação, ou seja, é você tornar pessoal alguma coisa que não é pessoa. O amor não é uma pessoa. Mas ele diz que a pessoa, ele vai falar as características. Então, quando ele fala o amor é paciente, é benigno, ele fala de 2 características do amor. Poderia citar várias características boas do amor, mas ele cita só essas 2 aqui, porque é exatamente essas 2 aqui que precisa, porque a igreja precisava. Então, certamente ela não tinha paciência e ela não tinha benignidade. Então, o que é o amor? Uma das características é paciência. O que é paciência? O amor tem essa característica. Paciência é aquele que suporta as ofensas e é lento para revidar. Paciência é mansidão. Então, você não reage imediatamente por amor. Você é manso. Manso é a mesma coisa de paciente, porque manso é aquele que domina, ele não reage na hora, ele tem condições. O manso é o forte, é a característica de uma pessoa forte, brava, herói. Quando pensa que o manso é o fraco, não é? O manso é o forte, não é o que bate. Isso é característica de fraco. O manso é o que consegue segurar e resolver na moral, na sabedoria, na prudência. Ele não reage.
Isso é ser forte. Mas quando é fraco, não. Aí o valentão é o fraco, porque ele não consegue. O forte mesmo, o bravo, é aquele que resiste. Então, por amor, não é só por dominar-se que ele não reage. É por amor. Ele é paciente por amor. Um exemplo é a mãe. Por que a mãe não reage ao filho assim imediatamente, não espanca? A mãe que realmente ama. É porque ela ama. O amor faz a pessoa ficar lento, ficar paciente, ficar manso. Então, uma das características do amor é ser manso, é ser longânimo, é ser paciente, é não reagir no momento. Quando ele não reage no momento, aí o que acontece? Ele tem condições de administrar a situação ou a ofensa de uma forma agora sábia. Deus vai orientar ele o que fazer. Diante daquela ofensa, daquela agressão, por mais pesada que seja, ele aguentou e ele pensa assim, como é que eu vou agir agora, Senhor? Ele não vai passar a mão na cabeça, ele não vai deixar aquilo, mas ele vai administrar com Deus, com sabedoria, aquilo da forma certa. O Espírito Santo dando sabedoria. Mas se ele rebate na hora, como é que ele que está resolvendo a situação? É isso, irmãos, que é entregar para Deus. Não resolva, deixa para Deus. Dê um tempo no momento da ofensa, da agressão. E não é, eu repito, não é passar a mão na cabeça, não é esquecer. Mas a longanimidade de Deus não é dizer que Deus passou a mão na cabeça, é a mesma coisa. A paciência de Deus não é. Deus deu um tempo para... nós precisamos mais do que Deus, porque Deus não precisaria desse tempo. Nós, de fato, precisamos muito, porque nós não temos sabedoria, nós não vamos saber naquele momento, não é o momento de rebater, de reagir, de resolver, de administrar essa questão. Não se trata de ignorar a ofensa, mas administrá-la com amor, sabedoria e longanimidade. Essa palavra paciência no grego, queridos, é macrotimia. O significado dela é paciência esticada ao máximo. É paciência esticada, você estica a paciência ao máximo antes de qualquer reação. E por falar nisso, irmãos, em paciência, nós vivemos num tempo em que os nervos estão à flor da pele. É necessário ter essa característica do amor, porque senão a coisa não vai funcionar nos nossos relacionamentos, porque os nervos estão à flor da pele. As pessoas estão parecendo barris de pólvora. Muitas estão com pavio curto, outras nem pavio tem mais. Já perceberam? Crentes mesmo no trânsito e por aí, a gente, crente é eu e você, não é? E não tem nem mais pavio. Que pavio curto? Não tem pavio nenhum. Significa que se tem um pavio curtinho, demora um pouquinho, né? Quando não tem pavio, é papuf. Bateu, levou. Não tem tempo para administrar a situação. É óbvio que vai agir na carne e a coisa não pode caminhar para uma tragédia e algo dessa forma. Não houve sabedoria, não houve amor, não houve cristandade nessa situação. O amor é paciente com as pessoas. Não é uma pessoa paciente com as coisas, lerdo com as coisas, não faz as coisas, mas é paciente com a pessoa, nos seus relacionamentos. Repito, não é passar a mão na cabeça, não é deixar a situação, mas é sabedoria, tempo para administrar aquilo e que a capacidade de se dominar para não transformar a situação em algo de uma tragédia. O amor não é só paciente, mas ele é benigno. O que significaria o amor benigno? Nós sabemos que benigno é alguma coisa que não ofende, não agride, não faz mal, não prejudica. Ele não ofende, ele não prejudica, ele tem os meios certos, né, com tempo, com discernimento para administrar. Ele não é agressivo, ele não é prejudicial. Mas não é só isso aqui. Aqui o significado de benigno, além de não fazer mal, ele faz o bem. Além de não fazer mal para o ofensor, ele faz o bem. Como assim? Por exemplo, digamos um casal. Se a mulher, por exemplo, ofende o marido e ele tem essa característica, a benignidade, a primeira coisa que ele vai fazer é parar e meditar
e pensar, será que ela não está, isso não é um grito de ajuda, um grito de socorro, essa ofensa não é um grito de socorro, não é um grito de ajuda, que ela já tem tentado se expressar e essa ofensa não seria um grito por socorro? Ajuda é a forma agora que ela está se expressando para ver se consegue ser ouvida, se fazer ouvida. E digamos que ela não é isso, é pura maldade. Ofende por ofender, porque quer ofender. Mesmo assim, ela precisa de ajuda. Ela está precisando de ajuda. E essa questão precisa ser administrada, mas não é da ele também fazendo da mesma forma. Não é revidando da mesma forma. Agora chegou a situação que nós dissemos, que a coisa tem que ser resolvida com amor, com sabedoria, com discernimento, com Deus. Então ele não pode revidar nem nesse momento. Ela precisa de ajuda, mas a ajuda não é com outro grito, com outra atitude da mesma forma. Ela precisa de ajuda e essa questão tem que ser tratada com amor, com paciência, com longanimidade, com a característica da paciência. Então, é isso. É difícil, não é? Mas é dessa forma que deve ser tratado. É exatamente dessa forma. Então, as primeiras duas características, não posso deter muito, né? Imagina se eu fosse falar sobre todas essas características, vou ter que resumir, mas é isso, né? O que o amor é, essas duas coisas. Ele é, primeiro, paciente, longânimo, difícil, que estica, né, por causa da sabedoria para administrar da forma certa a ofensa, e é benigno. Ele vê o outro, por que ele está agindo dessa forma? Qual o motivo? Ele não teria motivo? Se tem, vamos ver, vamos tratar. Se não tem, também vamos ver, vamos resolver. Mas com tranquilidade, com Deus na frente, não comigo na frente, eu resolvendo da minha forma. Ok? Mas depois de falar sobre o que o amor é, Paulo fala sobre o que o amor não é. Ele vai usar vários advérbios, não é, de negação, não. Olha para vocês verem no versículo 4. O amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Se você continuar lendo o versículo 5, vai falar, não se alegra com a injustiça, né? O versículo 6, não se alegra com a injustiça também, mas se regozija com a verdade. Certamente, quando foi dividido em versículo, esse mais regozija-se com a verdade deveria, com certeza, ser jogado para o versículo seguinte, para haver uma divisão melhor, né? Porque ele para aí na metade do versículo 6, não se exaspera, aí ele usa uma conjunção adversativa, né? Mas, contudo, todavia. Então, esse mas aí separa para ele tratar do que o amor faz. Porque ele vem falando, não, ele não faz isso, mas ele faz isso. Então, esse mais aí deveria ser no versículo seguinte para ter uma divisão legal, mas né, tudo bem. Dá para a gente analisar aqui. O amor não arde em ciúme, não se ufana e não se ensoberbece. Essa palavra aqui, em algumas traduções, e está certa, não arde em ciúme, não é invejoso, não inveja. O amor não inveja. Essa é uma característica que o amor, de fato, não pode ter. Porque se você for analisar o que é inveja, resumir mesmo o que é inveja, você sabe o que é inveja? Inveja é uma pessoa desejar ser a outra, fazer o que a outra faz, ter o que a outra tem. Isso é inveja, guarde isso. Inveja é uma pessoa querer ser a outra, fazer o que a outra faz, ter o que a outra tem. É uma admiração egoísta, porque ele quer para ele, e doente. É uma admiração, no entanto, egoísta, porque ele quer, eu que precisava ser assim, eu queria agir dessa forma, eu queria precisar ter isso. Se vem a talento, a potencial, mas também a bens, né, materiais. Então ele quer os bens materiais, ele quer os talentos, ele quer fazer o que o outro faz, ele chega a querer ser o que o outro quer. E isso, irmãos, quando eu falo, eu preciso colocar isso no plural, nós. Porque no momento em que eu digo para alguém, querer falar para alguém, eu já estou demonstrando falta de amor, porque eu já estou julgando, eu já estou
condenando, isso já revela a falta de amor. Então é quando nós queremos ser outra pessoa, a outra, queremos fazer o que a outra faz, queremos ter o que a outra tem. É uma admiração que nós sentimos egoísta e doentia. Daí, aí se desemboca em várias situações, por exemplo, imitar, querer vestir a mesma roupa, né, odiar aquela pessoa, difamar, se alegrar com o infortúnio, proclamar às quatro mundos os defeitos, alguma coisa que a pessoa tenha feito ruim, porque eu preciso abafar, eu preciso desmerecer ela para que eu possa, porque se a luz dela apagar, a minha acende. Quando a luz dela acende, a minha apaga. A luz do vizinho acende, a minha apaga. Quando a luz do vizinho apaga, aí a minha acende. Entende? Então, é esse sentimento, assim, resumidamente, que não tem nada a ver com amor. Mas que amor é esse, né? Eu queria odiar o outro porque o outro, né, eu acho, o outro não é melhor, porque não tem ninguém melhor, mas eu acho que o outro é melhor do que eu, né? Eu quero ter o que ele tem. Às vezes eu poderia ser mais feliz tendo meu pouco e ele tendo muito, né? Porque a felicidade não está nas coisas, né? O pouco que eu sei aqui, isso não vai qualificar a pessoa porque ele sabe mais ou menos, mas a pessoa tem essa dificuldade. E ela começa, não é, a difamar, a se alegrar com o infortúnio da pessoa, ou a se vestir, ou comprar o mesmo carro que ela compra. É algo assim realmente muito, muito feio, muito horrível, que não tem nada a ver. Por isso que ele falou, o amor não arde em ciúmes. Por que ele está falando isso? É por acaso? Não, ele está aqui disciplinando a igreja de Corinto. Aqui ele está falando porque uns tinham os dons, alguns dons, né, uns talentos, e era arrogante, depois não falar o amor não se ufana, mas havia os que tinham um dom menor, eles estavam invejando. E aí, sabe lá o que estava, né, no relacionamento, o que eles estavam fazendo, mas a verdade é que eles tinham inveja dos que tinham um dom, um talento, que para eles era melhor do que o deles. O deles era pequenininho, era simples. E eles ainda eram enganados, porque eles achavam que dom de língua, que é o menor dos dons, nas listas, eles achavam que era o maior, e se falasse em língua, todo mundo queria falar em língua, não é lá. Não é? Você parece com algumas coisas, com algum pensamento de algumas pessoas, é mera coincidência, né? Ou não é mera coincidência, mas era o que eles achavam, que se falasse em língua, e isso estava causando esse problema. Por isso que ele fala, o amor não é invejoso, por isso que ele fala, não é à toa. O amor não é ciumento, o amor não se ufana. O que é ufanar, queridos? O que é ufanar? Vamos ver aqui o que é ufanar. Ufanar significa encher-se como um balão. Um balão. É como um pavão. Vocês viram a imagem do pavão? Ele incha o peito e ele fica. Então, o amor não se ufana, o amor não é soberbo. Não olha as pessoas por cima, não existe para uma pessoa grande, uma pequena, ele não qualifica uma pessoa em detrimento à outra, não é seletivo, não existe isso. O amor, ele não é melhor, ele não se julga melhor do que ninguém. Ele vê, ele é nivelado com as demais pessoas, ele não tem aquela arrogância. Se tratando exatamente daqueles que tinham dons de língua, de ensino, aquele negócio, e eles eram orgulhosos, achando que era alguma coisa. E Paulo vai falar não só aqui, mas quando ele fala do corpo, ele fala a cabeça depende do pé. Ela é cabeça, eu sou a cabeça, e ela depende tanto do pé como o pé dela. Nenhum é mais importante do que a outra, porque a cabeça não consegue andar sozinha, e o pé não consegue pensar. A cabeça sem o pé não é nada, porque ela vai ficar inerte. E o pé também sem a cabeça não é nada, que ele não vai saber pensar, não vai decidir nada, o que adianta? Então não existe ninguém mais importante. E é por isso que ele fala, o amor é sábio, isso é inteligência. Isso que eu estou falando para vocês aqui é inteligência, a pessoa tem que ser inteligente, saber disso. Arrogância é ignorância, é falta de sabedoria. Quando a pessoa é arrogante, acha que é melhor do que o outro,
e tudo mais, isso é falta de sabedoria. O amor é inteligência, a pessoa ser inteligente. Deus, não é, nos dá inteligência para entender essas coisas, mas não adianta só saber, precisamos viver isso, porque nós temos que amar, isso são características do amor. O amor não se ufana, não se ensoberbece, se ufanar, se ensoberbecer, achar que é alguma coisa. Isso é tão comum em todos os departamentos, todos os locais aí, também na igreja, né? A gente vê, isso acontece com líderes também, a gente vê líder lá, né? Aquele negócio todo, ou pessoas na igreja, né, que é tratado, não existe isso, nós somos irmãos. O próprio Jesus falou, Paulo falou, falou, não existe mais mulher, não existe homem, não existe grego, não existe judeu, não existe nada, nós somos todo mundo igual agora. O povo de Deus, não existe escravo, não existe livre, não existe rico, não existe pobre, não existe maior, menor, melhor, mais ruim, todos são assim, e isso é o amor. Se vivemos o amor, nós entendemos e vivemos assim. O amor não procura os seus próprios interesses, né? Quando nessa lista de não, você vai ver, seu amor não procura o seu próprio interesse. Não pode, porque os dons é para servir os outros, não é para servir a mim mesmo. Eu não recebo dom para me dar bem, para ganhar dinheiro. Não, é para servir, é para edificar os outros. Inclusive é por isso que o dom de língua é menor, porque ele edifica a mim mesmo. Mas os demais dons, todos edificam as pessoas. Mas se eu não tiver amor, eu vou usar esses dons. Tem dons que dá para me usar para mim e me dá bem. E tem pessoas se dando bem. Com dom de ensino, com dom de profecia, e eles estão usando os seus bens para os dons para o seu umbigo. Por quê? Porque não tem amor. Então, o amor não procura os seus próprios interesses. Outra coisa que o amor, nessa questão de não procura os seus próprios interesses, não exige que se faça o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Então, a pessoa que exige, que quer que faça assim, ele primeiro se julga que é melhor, que é chefe sobre os outros, então tem que fazer do jeito que ele quer, na hora que ele quer e da forma que ele quer. Se não for, não serve. Dessa forma. Isso é para as instituições do mundo. Aqui não. O primeiro que tem que servir é o líder. Em primeiro lugar, ele tem que ser servo, se ele quiser imitar Jesus, porque Jesus falou que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua própria vida em favor de muitos. Quando ele estava lá lavando os pés dos discípulos, ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir, para nos ensinar. Então não existe essa questão, tem que ser do jeito que eu quero, na hora que eu quero, da forma que eu quero. Não é assim. Porque nós somos de fato irmãos e nós somos iguais com os nossos dons, servindo o Senhor com alegria, com igualdade. Eu tenho o dom da palavra aqui, do ensino, estou aqui ensinando, você tem o seu dom de evangelismo aí, e outros tantos, e você vai desenvolvendo, e somos iguais, somos irmãos, e pé na estrada, e vamos que vamos, porque é assim, queridos. O amor é o contrário do egoísmo. Ele não vive para si mesmo, mas para servir os outros. O pastor Hernandes diz o seguinte, ele faz a seguinte observação sobre isso, sobre servir o outro, sobre que o amor não procura os seus próprios interesses. Ele diz o seguinte: porque temos contendas dentro de casa, no trabalho e na igreja? Por que é que nós temos contenda em todo lugar? Em casa, no trabalho e na igreja. Onde vamos, temos contenda. Porque estamos sempre lutando pelo que é nosso e nunca pelo que é do outro. Só há contenda quando você briga pelos seus interesses, quando o egoísmo está na frente. Mas quando você coloca a causa do outro na frente da sua necessidade, não existe contenda. Mas quando você coloca a causa do outro na frente da sua necessidade, não existe contenda. Porque se eu amo o próximo como a mim mesmo, então eu não vou me colocar na frente dele. Eu posso colocar lado a lado. Eu não posso me colocar na frente dele. O problema é que eu sempre procuro os meus interesses, eu quero para mim, sempre, ou para os meus mais próximos, mais chegados, para minha família.
Eu já vi, você também viu, presenciou, às vezes na sua família, ou na família de outro, você ficou observando, você vê que os membros da família defendem os demais com unhas e dentes, em detrimento de outros. Então, eles defendem ali, nem que esteja errado, há um erro, um problema, mas é a família dele ali, ninguém toca. Ali, então, parece proteção, mas você vê que não é proteção, é egoísmo. Porque, às vezes, nem está agindo corretamente com o outro está sendo defraudado, está sendo prejudicado, mas não tem problema, porque vale a pena, é para o bem da minha família, é para o meu bem, é para o bem do meu grupo. Então, se a gente vivesse em função de agradar, de servir o outro, de servo do outro, o casal, por exemplo, de alegrar o outro. Se a pessoa vai casar, eu vou casar para fazer o outro feliz. Ele quer casar para fazer ele feliz, que o outro se vire, tem que fazer ele feliz. Está todo frustrado, está todo arrasado, e ele casa achando, e o outro tem que dar conta de felicidade para ele, tem que resolver o problema dele. E a verdade que não é essa. Então a mulher já sonha com um príncipe num cavalo branco, né, com a espada de fogo ali, que vai vir e vai acabar com os problemas dela, que vai fazer ela feliz. E não é assim. Ela tem que casar para fazer o outro feliz. Se ela casar pensando em fazer o outro feliz e o outro também fazer ela feliz, aí funciona, que ela vai perdoar, ela vai servir, ela vai sofrer o dano, e ele da mesma forma, e dá certo. Mas cada um é egoísta, cada um querendo que o outro que dê conta da paz dela, da felicidade, e o outro é culpado por tudo, né? Se há um infortúnio na vida dela, se há uma doença, se há um problema, o outro é o causador, é o responsável, e aí fica difícil e revela exatamente a falta, não é a falta do amor. E ele vai concluindo, caminhando para a reta final, ele falou: o amor não se exaspera e não se ressente do mal. O exaspera aqui, ele não é irritadiço, não é aquela melindroso, não me toque, qualquer coisinha que você fala, que você tem que ter um mau cuidado, porque ele fica nervoso. Ele fica irritado, ele se ofende com facilidade, e você tem que ter muito controle, muito equilíbrio. É como você carregar já viu aqueles ovos de granja fininho, que você tem que cuidar que qualquer coisa, um vento na pele dele, ele já quebra, e você vai com aquela pessoa ali, ele se exaspera, qualquer coisinha ele se exaspera, cuidado, ele é muito melindroso, ele se irrita muito facilmente, é irritante e tudo mais. Não ressente do mal. Ele não guarda rancor, ele não fica contabilizando os erros. Tem a ver com contabilidade no grego, essa palavra se ressente do mal. Quer dizer que fica anotando lá. A caderneta aqui está quase cheia, vai, mais um aqui que você falar e a coisa pega. Aí chegou no último aqui, aí fala agora sim, aí ele vai trazendo, né? Tudinho, abre a gaveta lá e vai numerando. Primeiro, segundo, terceiro, e aí ele vai contabilizando aquilo, ele vai guardando aquilo no coração, não é? E ele sofre muito com isso. Isso é a mágoa, isso que gera mágoa, que gera ressentimento, que vai desembocar em alguma coisa psicossomática, né? Do psíquico, passa para o corpo, adoece, dá úlcera nervosa, né? Ele não dorme, porque como é que ele vai dormir? Ele fica projetando aquelas coisas lá, como num cinema, lá na tela, e aquelas cenas, volta todas aquelas cenas, né, de ofensa que a pessoa fez, que a pessoa falou, e ele passa a noite ali, em claro, assistindo aquele filme, e ele que amanhece arrasado, né, e sem Deus, porque Deus não gosta dessas coisas, a gente sabe, não se põe o sol sobre a vossa ira, né, e tem que pegar aquele negócio todo, e ele é sem Deus, com a úlcera, e todo dia péssimo, porque ele passou a noite recapitulando. E ele entende, ele acha que quando eu botar isso para fora, quando eu pegar ele, aí a situação resolve, né? Achando que vai resolver. Aí pega e se explode, aí a coisa piora, porque a pessoa nem lembrava mais daquilo. A pessoa vai ter tudo isso como ofensa, porque quem ofende não lembra, vive uma vida tranquila enquanto você está morrendo e sofrendo, vivendo essas coisas, ele está tranquilo.
né? E aí você traz essas coisas de uma vez, pá, em cima dele, e aí não dá certo, aquela confusão. Então o amor não se exaspera, não ressente do mal. Essa é a receita de viver feliz. Quem ama é feliz, quem ama é tranquilo, porque nós vamos ver isso agora mesmo. O amor não se alegra com a injustiça, não é? Deixa esse ponto aqui, depois a gente fala, mas isso aqui já é outro assunto. Não se alegra com a injustiça. Tipo, aconteceu alguma coisa com a pessoa, tipo, bem feito, bem feito. Não é assim que ele pensa. Né? Quem ama não age dessa forma. Fica torcendo, tomara que ele se dê mal, tomara que um espírito de vingança. Tomara que ele se dê mal e quando a pessoa está, ele vai bem feito aí, papai, aí, meu Deus, queima mesmo, ele está sendo castigado porque ele fez isso comigo. Isso é se alegrar com essas coisas, a pessoa não se alegra. A gente não sabe nem por que está acontecendo a coisa com a pessoa, aí está se alegrando com aquilo, achando que não é, que está, enfim, não gosta daquela pessoa e fica querendo que ela seja prejudicada. Mas vamos concluir então, irmãos. Olha, nós já falamos o que o amor é, né? Duas características do amor. O amor é paciente, é longânimo. Falamos do que o amor não é, uma série de coisas, não é? E concluindo o que o amor é. Agora, o que o amor é? Ele começa no versículo 6, como nós falamos, versículo 6b, na última parte, e até o versículo 7, quando ele fala, mas regozija-se com a verdade, né? A gente vê a conjunção aqui que causa uma divisão, mas, né, é uma conjunção adversativa para que dá um corte ali e já entra em outra coisa, para falar exatamente um antônimo, não um sinônimo, uma coisa contrária, totalmente contrária àquilo que a gente vinha falando. Então, é para isso que serve a conjunção adversativa, de mas regozija-se com a verdade, ele se alegra quando a verdade prevalece, né? Quando a justiça prevalece, quando a pessoa está bem, não sofreu injustiça, ela está alegre, ele se alegra com a justiça. A justiça também, a verdade, é as coisas de Deus. A pessoa está na presença de Deus, está vivendo uma vida com Deus, está bem, está próspera, Deus está abençoando ela, ele se alegra, a luz dele não apaga, né, quando a luz do outro acende, então ele se alegra quando a justiça é estabelecida, quando a verdade de Deus é estabelecida. Aí ele fala, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo, né? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O que significa isso? O amor tudo crê, nunca desiste da pessoa. O amor nunca desiste da pessoa. Sempre dará um voto de confiança. Não é passar a mão na cabeça. Não é passar a mão na cabeça. Mas é não desistir da pessoa. É investir nela, é confiar nela. Porque se fizermos isso, Deus vai abençoar e vai fazer a obra, aquela pessoa vai ser abençoada. Um exemplo é a irmã Dalva com o seu filho, Luiz Felipe. Ela nunca desiste. Ela sempre dá um voto de confiança e ela agora vai receber a recompensa dela, a bênção dela, porque ela, em momento algum, ela desistiu. Ela ali com o presbítero Machado ali, dando suporte, e nunca desistiu. Imagina, se ele tivesse desistido, ele já tinha morrido. Ele nem existia mais. Mas eles estão ali e Deus vai honrar eles. Nunca desiste da pessoa. Ela não é questão que ela passa a mão na cabeça. Eles não passam a mão na cabeça. Senão ele não estava lá, né, recebendo o tratamento lá, com disciplina e tudo mais. Já está com celular? Até hoje não. Uhum. Isso aí. Isso. Muito bom. Sempre investe na pessoa. O amor nunca desiste, isso é amor.
O amor nunca desiste, sempre dará um voto de confiança, sempre investirá na pessoa, vai investir nela, né? Ele fez um curso aí de enfermagem e agora vai fazer seminário e encontrou pessoas que investem, que dão um voto de confiança, que acredita nele. E estou dizendo ele, mas né, enfim, é bem generalizado. Suporta tudo com fé, sofre o dano. Suporta com fé o sofrimento, a luta ali, tá, né, na questão também de ofensa, suporta, perdoa, suporta com fé, sofre o dano. E outra coisa interessante, irmãos, para concluir, o amor foca mais nas qualidades e menos nos defeitos. Quem ama, é uma característica do amor, ele foca nas qualidades e menos defeito. Quem não ama, ele não vê qualidade. Pode ter, o defeito pode ser pequeno e a qualidade grandona, mas ele foca só no defeito. Ele vê o defeito. Ele não vê qualidade, porque ele não ama. E aí ele quer ampliar o defeito da pessoa. Ele quer divulgar, ele quer proclamar aquele defeito para diminuir a qualidade, e ampliar o defeito. Mas quem ama é o contrário. Ele vê a qualidade, fala, não, ele tem essa qualidade. Se investir nessa qualidade dele, ela vai crescer e ela vai abafar os defeitos. Às vezes o defeito é maior, mas ela foca na qualidade, ela investe na qualidade. Não, ele ali, e ela vê a qualidade, e ela investe na qualidade daquela pessoa, ela proclama a qualidade daquela pessoa, e ela trabalha a qualidade vai crescendo, vai ampliando, e vai abafando os defeitos, né, os problemas, e aquela pessoa é abençoada, e assim, ela é investido nela, e ela é abençoada grandemente. O amor não é pessimista para com o outro. Não é pessimista para com o outro, tipo assim, esse aí é uma causa perdida, não tem jeito. Isso é pessimismo, isso é exatamente falta de amor. Quem ama não tem esse olhar pessimista para uma pessoa. Isso não vai dar em nada. Isso é causa perdida. Não vou investir, não dá para investir, não compensa. E deixa para lá. Mas o amor, como nós já vimos, é o contrário. Dá sempre um voto de confiança e tudo mais. E para concluir, queridos, é apenas grudados em Jesus que poderemos sofrer, crer, esperar e suportar. Não tem como nós agirmos dessa forma, ser essa pessoa, porque o amor aqui foi personalizado, se nós não estivermos grudados na videira. Jesus disse, olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Vocês podem produzir qualquer coisa, mas amor vocês não vão produzir. Não chame isso de amor, porque vocês não conseguem produzir frutos. E fruto é amor. Vocês não conseguem produzir se vocês não estiverem grudados na videira. Eu sou a videira e vós os ramos. Se vocês, o ramo sem a videira, nada pode fazer. Então, é com Jesus, é só Jesus para nos capacitar. Então, qual tem que ser a sua oração prioritária? O que você tem de Senhor, eu preciso de amor, porque se eu não tiver amor, não vai adiantar. Eu não vou te obedecer, eu não vou guardar os seus mandamentos, e as coisas, tudo que eu fizer vai ser sem sentido, não tem sentido. Sem amor. Paulo já na introdução, ele falou, não adianta falar todas as línguas, não adianta ser profeta, um profeta usando exagero, jamais, né? Imagina um profeta saber todos os mistérios de Deus, e o conhecimento, a ciência da terra, dar o corpo para ser queimado, não tem ninguém falando, mas assim, ainda que, ele vai usar, ainda que faça isso, não vai adiantar. Então não tem outro caminho, tem que amar. E lembrando que o amor não é simplesmente um sentimento, é um mandamento. Temos que obedecer. É uma decisão, é uma atitude em primeiro lugar. E aí o amor brota, o sentimento brota quando nós nos posicionarmos, decidirmos obedecer esse mandamento. Vamos colocar em pé, queridos, e vamos orar, pedir a Deus essa missão que não é fácil, não é? Amor, para que tudo que nós venhamos a fazer seja sem sentido, uma nulidade. Sim, Jesus querido, obrigado por essa reflexão, Deus. Nós, quando deparamos com a Tua palavra, nós
Vemos o quanto somos pequenos, ó Deus, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, Pai, o quanto somos mesquinhos, ó Deus. E pedimos a Tua misericórdia, Senhor, a Tua compaixão para conosco, ó Deus, porque nós realmente deixamos a todo momento a desejar, ó Deus. Nós selecionamos, nós apontamos o dedo, Senhor, nós não sofremos o dano, nós invejamos irmãos, ó Deus, causamos contenda, ó Deus, formamos grupos. Sim, Deus, nós não crescemos, não produzimos, porque tudo que nós passamos a fazer é sem sentido, não te agrada, porque se nós tudo não partir do amor, o Senhor não agrada ao Senhor, porque o Senhor é o próprio amor em pessoa. O Senhor deu o teu Filho para morrer na cruz, para nos salvar, nos amou primeiro quando éramos inimigos, e é esse amor, o ágape, e é com esse amor que nós devemos lidar, que nós devemos ter, que nós devemos viver, Senhor. Mas só o Senhor para nos ajudar, para nos capacitar, para transformar o nosso coração, para moldar, para restaurar a nossa mente e fazer de nós imitadores verdadeiros do Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas e nos ajude nesta noite a amar, Senhor Deus. Que o amor venha, Senhor Deus, seja derramado abundantemente nos nossos corações. Nós te pedimos isso e oramos em nome de Jesus. Amém.